A número legal, declara aberta a 30ª sessão da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 29ª sessão realizada no último dia 15. Se não houver objeção, vou dar por aprovado. Inicialmente, consulto o Dr. João Paulo Giordano sobre eventual, muito digno procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual item da nossa pauta de hoje, a qual deseja a vista antecipada. Não, senhor presidente. Ok. Então, passamos à nossa ordem do dia. Relato o item 1 da pauta. Fundação Adib Jatene. Trata-se da fundação Adib Jatene, fiscalização do exercício de 2002, foi distribuído, os órgãos da Casa falaram pela regularidade, a parte financeira, apesar do resultado negativo, equivale a 7,38% da receita, houve lucro acumulado em 2012, falhas apontadas, entendo que já foram trazidos os argumentos, acompanho a Casa e MPC, voto pela regularidade com as recomendações da conta de 2012, sem prejuízo dessas que vão no corpo do voto. Nos termos do artigo 34, dou quitação ao responsável Luiz Carlos Bento de Souza. Em discussão, votação, aprovado. Item 2 da pauta, Fundação para o Centro de Atendimento Socioeducativo, Fundação Casa. Já julgado regulares, apenas agora se submete os aditivos e que os órgãos da Casa concluíram pela regularidade e eu também acompanho e voto pela regularidade. Item 3 da pauta, Sabesp, consórcio Jofeg Enotec. A contratação para execução de obras de um interceptor coletor tronco da etapa 3, Zona Oeste. Os órgãos da Casa falaram pela regularidade, as dúvidas foram aclaradas, eu acompanho e voto pela regularidade dos termos aqui submetidos. Em discussão, votação, aprovado. 4. Item 4 é a Prodesp, que contrata Masterdom, consultoria informática, prestação de serviços de apoios técnicos em programa de computador. Também não houve apontamentos pela irregularidade e meu voto acompanha a Casa pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. O item 5, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, a Fundação Durina no Rio para Cegos. Aqui a questão é essa entidade que cuida de cegos. Os órgãos da Casa falaram pela regularidade, as dúvidas foram aclaradas e meu voto acompanha a Casa e PFE pela regularidade da contratação. Em discussão, votação, aprovado. Item 6, o DETRAN contrata a S7, terceirização de serviços. Nos autos não houve qualquer restrição à competitividade. Os órgãos falam pela regularidade e meu voto é também pela regularidade. Item 7 e 8, também em conjunto, Secretaria da Educação e duas empresas citadas. Apontados algumas falhas, os órgãos foi oficiado, encaminhado as explicações acolhidas, comprovada a existência de manifestação prévia da Secretaria de Economia e Planejamento, bem como a relação da variação positiva pode ser aceita, o amparo legal objetivou garantir o equilíbrio econômico-financeiro. Os órgãos falaram pela regularidade, meu voto é também pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. O item 9, Secretaria da Educação, Prefeitura de Rio Branco. Autorizada a Secretaria a celebrar convênios. Verificou-se que a documentação estava correta, assim acolho a manifestação da Casa e do MPC pela regularidade.
É Ribeirão Branco. Aqui apareceu Rio Branco. Eu sou o único que conheço a cidade. Não é que o Sami confunde os É a presença do Sami aqui. É Ribeirão Branco, porque eu sou o único que conheço essa cidade aqui, que agora vai ter uma ligação de estrada asfaltada. Em discussão, votação, aprovado. Item 10, aqui, Fundação Fundação Casa e prestação de contas de repasse público para o terceiro setor. Aos órgãos da Casa e MPC falaram pela aprovação, meu voto é também pela aprovação. Em discussão, votação, aprovado. Agora tem a palavra o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Citadini, senhor conselheiro do Instituto, auditor Sami Furman, doutor João Paulo, Jordano Fontes, representante do Ministério Público de Contas, procurador, Procuradoria da Fazenda, Procuradora da Fazenda, doutora Cristina Freitas Cavezales, Sérgio Rossi, nosso secretário, senhores funcionários, demais presentes. O item 11 refere-se a protocolado recebido como representação autuada com base em ofício do Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, que solicitou informações sobre a eventual análise de apuração de superfaturamento nos preços em contratos firmados com dispensa de licitação pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, com as empresas SOS Máquinas Assessoria Industrial Limitada, ABS Indústria de Bombas Centrífugas Limitada, objetivando a prestação de serviços de manutenção em bombas submersíveis, e da EEE Jundiaí Peba, da Unidade de Negócios de Tratamento de Esgoto Metropolitano. A fiscalização não registrou irregularidades na dispensa de licitação, tampouco elementos que pudessem apontar superfaturamento de preços. A assessoria jurídica, técnico-jurídica, a Procuradoria da Fazenda do Estado e o Ministério Público de Contas, na falta de elementos mínimos para a comprovação de eventual superfaturamento, convergiram no sentido da improcedência da matéria em exame. Assim, acompanhando a instrução unânime desfavorável, voto pela improcedência da representação. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 12 e 13. O item 12 refere-se a contrato celebrado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e a empresa DT Engenharia de Empreendimentos Limitada, objetivando a execução de obras do sistema de esgotos sanitários do município de Dourado. Refere-se também a termos de alteração do primeiro ao terceiro, bem como o termo de recebimento definitivo, além do acompanhamento do controle das quantidades de serviços executados em observância à Lei Estadual 9076/95. O item 13 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Negócios e Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo e a empresa Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A., que objetivou a execução de obra de restauro e conservação no monumento do Mausoléu do Soldado Constitucionalista de 1932, com fornecimento total de materiais e mão de obra. Refere-se também a termo de ratificação e a termos de aditamento do 1º ao 5º. As imperfeições apontadas nos respectivos autos não são suficientes para impedir a aprovação das matérias em exame, podendo ser conduzidas ao campo das advertências. Assim, voto pela regularidade das licitações e dos ajustes em exame, bem como pelo conhecimento dos documentos relativos à execução contratual e do termo de recebimento definitivo a que se refere o item 12, sem prejuízo das advertências consignadas no corpo dos respectivos votos.
Em discussão? Votação aprovado. Item 14 refere-se a recurso ordinário interposto pelo Departamento Regional de Saúde de Piracicaba, DR10, Secretaria da Saúde, em face de sentença que julgou ilegais contratações temporárias de técnicos de enfermagem realizados pelo órgão no exercício 2013. O juízo de irregularidade deu-se em razão da subjetividade do critério de avaliação adotado no processo seletivo, baseado apenas em análise de currículo e entrevista dos candidatos, além da exigência de documentos de habilitação no momento da inscrição, restringindo a participação de possíveis interessados no certame. O processo constou na pauta da 26ª sessão desta segunda Câmara, realizado no último dia 18, quando proferi voto pelo conhecimento e provimento do recurso, oportunidade em que pediu vista dos autos o eminente substituto conselheiro auditor Sami Wurmo, a quem ouço com atenção. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores representantes do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda, eu acompanho o voto do eminente relator Sidney Beraldo, só propondo que seja determinado ao órgão que observe a súmula 266 do STJ para aquela documentação de habilitação não ser exigida quando da inscrição, mas apenas quando da posse do servidor, e para que os processos seletivos sejam pautados por provas com critérios objetivos. Apenas. Acato a sugestão do eminente conselheiro. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Agora, a palavra ao conselheiro Sami Wurmo, item 15 e seguintes. Relato conjuntamente, senhor presidente, por favor, itens 15 e 16, ambos são instrumentos contratuais, primeiro da Sabesp, segundo Secretaria de Saúde, e acompanho os pareceres convergentes dos órgãos técnicos pela regularidade dos ajustes. Em discussão, votação aprovada. Item 17, peço sua retirada de pauta. Ok. Item 18, prestação de contas decorrente de contrato de gestão de 2012, feito entre a Secretaria de Estado da Saúde, a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo e Diagnóstico por Imagem, FIDE, cuja finalidade era a implantação e operacionalização de serviços de apoio diagnóstico na área de imagem a serem desenvolvidos no Serviço Estadual de Diagnóstico. As falhas apontadas pela fiscalização foram o fato do relatório não atender integralmente ao artigo 40, inciso 21 das instruções número 1 de 2008 dessa casa, o parecer conclusivo não ter atestado itens constantes dessas instruções, ter havido pagamento de juros bancários, despesas com serviços de buffet e uma série de outros gastos sem qualquer vinculação ao contrato de gestão. Foram feitas as notificações, apresentadas justificativas. A TJ econômica foi pela regularidade, sendo acompanhada por PFE. Passo ao voto. A prestação de contas não está em condições de ser aprovada, embora a Secretaria de Estado e seus gestores, por inúmeras vezes, tenham sido advertidos quanto à necessidade de atestar a veracidade dos documentos de despesas e a regularidade dos recolhimentos previdenciários e trabalhistas, volta ela a defender que tal obrigação é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De se recordar que, em sessão ainda de 2012, nos autos de outro TC, antes mesmo das justificativas apresentadas nesses autos, já de ciência, portanto, da Secretaria de Saúde, foi proferida decisão em que se deixa claro, abre aspas, não assiste razão à Secretaria quando afirma ser obrigação dessa Corte atestar a veracidade desses documentos. Isso porque tal obrigatoriedade de análise é, por claras razões, da própria Secretaria de Saúde, concessora dos recursos, a entidade beneficiária, conforme leitura do inciso 11 do artigo 627 das instruções do TCE 1 de 2008. Ademais, por imperativo constitucional, o artigo 74 obriga os poderes a manter de forma integrada um sistema de controle interno. Após essa decisão, ainda foram lançadas as mesmas recomendações em outros 3 TCs aqui citados, com o enfrentamento dos mesmos argumentos. Quanto às despesas em si, o relatório da equipe de fiscalização identificou despesas que, de fato, não poderiam ter sido lançadas à conta do contrato de gestão. Portanto, voto pela irregularidade da prestação de contas, pela condenação da Fundação Instituto de Pesquisa à devolução da importância de R$ 518.397
R$ 518.397,97, aplicação de multa de 200 UFESPs e determinação à Secretaria de Estado para que aperfeiçoe os mecanismos de controle interno. Em discussão, votação, aprovada. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cristina Cavesali, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à nossa ordem do dia municipal. Como há sustentação oral, normalmente nós antecipamos. Então, item 60, convido o doutor João Carlos Ferracini, ex-prefeito e advogado de Tupi Paulista. Na verdade, é o 60 e o 62. Então, Os dois juntos. vai relatar em conjunto? Porque são é o mesmo advogado. Acho que Ok. fazer os Então, dois. tudo bem. Então, a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, relator, e doutor João Carlos Ferracini. Perdão. Em conjunto, os itens 60 e 62, o 60 refere-se a recurso ordinário, interposto por João Carlos Ferracini, prefeito à época, em face de sentença que julgou irregular, prestação de contas de recursos repassados no exercício de 2012, por meio de subvenção pela Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Leônidas Ramos de Oliveira, aplicando a multa de 200 UFESPs ao responsável, ora recorrente. E o item 62 também refere-se a recurso ordinário, também interposto por João Carlos Ferracini, prefeito à época, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas com recursos repassados no exercício de 2011, por meio de subvenção pela Prefeitura de Tupi Paulista à Associação de Estudantes Universitários de Tupi Paulista, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável. O Ministério Público de Contas opinou pelo desprovimento de ambos os apelos. É o breve relatório, senhor presidente. Ouço com atenção, eminente advogado. O João Carlos Ferracini tem a palavra. Bom dia, senhor presidente, doutor Roque Tadini. Bom dia ao senhor relator, doutor Sidney Beraldo, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores conselheiros. Quis o destino que hoje eu estivesse aqui, nessa casa, advogado que sou, que trabalhei em várias prefeituras lá da minha região, Dracena, Panorama e outras mais, e depois me vi prefeito da minha querida cidade. Nunca fui político e, de repente, me vi prefeito. Por um único mandato, compromisso esse assumido com a minha família e também com a própria população. E nos anos em que estive à frente da prefeitura, algumas dificuldades foram encontradas. E, dentre elas, hoje me vejo aqui para fazer a defesa de duas situações. Tive minhas contas aprovadas nos anos 2009, 2010, 2011 e alguns apontamentos. Primeiro deles é com relação à APM da escola. A APM, numa cidade pequena como a nossa, de pouco mais de 14 mil habitantes, ela é uma auxiliar da prefeitura, faz com que a gente possa estar, de alguma forma, repassando o dinheiro para cobrir algumas despesas que são eventuais. E, neste caso, nós não conseguimos assim visualizar que houve um desvio de dinheiro, nem da finalidade a que foi destinado esse dinheiro. Nós procuramos, amparados por uma legislação que nos dava condição, à época, na prefeitura, e a APM prestou contas dentro do prazo legal, nos moldes preconizados por esta casa, e reconheceu no relatório de folhas 16
que foram apresentadas de forma regular as despesas que foram aplicadas lá naquela escola. Não houve desvio de recursos, não houve malversação de dinheiro. Tudo isso comprovado pelos órgãos que comprovaram, pela fiscalização, e que os funcionários contratados pela APM realmente prestaram serviço naquela unidade escolar. Com relação, eu já posso passar direto ao segundo item. Com relação à Associação dos Estudantes, na nossa cidade, nós temos uma única faculdade, uma pequena faculdade, que é uma ramificação de uma rede, de REGES, Rede Gonzaga de Ensino Superior, e eles colocaram uma unidade na nossa cidade e só é administração. Então, os demais cursos, Direito, Ciências Contábeis, e outros mais que são feitos somente no período noturno, porque a maioria dos alunos são pessoas que não têm condição financeira. E a prefeitura, no meu entender, e baseado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós, ao criarmos a Associação de Estudantes, ajudarmos a criar a Associação dos Estudantes, no início, elas não tinham nem onde ser instalado. Nós instalamos lá numa sala da prefeitura para podermos dar apoio a esses alunos, para que eles realmente tivessem condição de galgar uma escola, de tentar uma vida melhor. Só para elucidar, nós tínhamos 250 alunos que viajavam de Tupi Paulista para outras cidades, como Dracena, que fica a 18 quilômetros, Presidente Prudente, a 110 quilômetros, Adamantina, a 80 quilômetros, mais ou menos, e Andradina, a 60 quilômetros. Desses 250 alunos, nós repassávamos ao mês R$ 8.399,70. Dividido por esses 250 alunos, cada aluno recebia R$ 33,50, que era para ajudar a pagar o transporte somente. Muito pouco, se a gente for analisar, dizer, olha, R$ 33,00 para uma pessoa receber, mas para eles ajudava muito, porque tinham o custo ainda da faculdade, e a maioria deles saíam do trabalho direto para a faculdade, pegavam o ônibus e iam até lá. Nós não tínhamos como fornecer um ônibus ou qualquer outra forma. A forma que achamos de poder ajudar essas pessoas era ajudando, de alguma forma, no transporte. E a fiscalização disse que 100% dos custos eram mantidos pela prefeitura, e isso, desculpe as pessoas que estiveram lá na fiscalização, mas não é verdade, porque isso representava em torno de 44% somente dos custos dos transportes destes alunos. Então, foi dessa forma, senhor relator, senhor presidente, que nós procuramos dar destinação ao dinheiro público de uma forma que pudesse beneficiar aquelas pessoas que realmente vivem no município e que não tinha outra forma do município fazer senão ajudá-los a estudar, a tentar conseguir uma vida melhor. Nós vivemos a quase 700 quilômetros daqui, da capital, com muita dificuldade, nos municípios do interior, e principalmente o município pequeno como o nosso, que não tem indústria, vive basicamente do comércio e de pequenos produtores. Então, não tínhamos uma grande arrecadação e procurávamos, na medida do possível, auxiliar estes jovens. Eu requero que seja esses dois itens considerados regular por esta casa, por entender que procuramos dar uma boa destinação ao dinheiro público. Não cometemos nenhum abuso com o dinheiro, rico dinheiro do nosso município. Aplicamos, sim, na melhor maneira que víamos de poder colaborar tanto com a PM da escola, como também
com os estudantes universitários do nosso município. Determinar a exclusão da multa, porque realmente nós que estamos aqui, sou como advogado e como ex-prefeito, não tenho outra forma, contratar um escritório para vir aqui fazer a minha defesa, e todas as minhas defesas perante o tribunal foram feitas por mim. Porque vivi o problema que enfrentei, conheço, e por isso é que venho a essa casa pela primeira vez, e gostaria de estar aqui de uma outra forma, sentado lá em cima, assistindo ao julgamento. Mas eu venho aqui pedir a Vossas Excelências, principalmente ao senhor relator, que considere regular esses nossos 2 apontamentos. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Senhor presidente, eu cumprimento o eminente advogado, o ex-prefeito, João Carlos Ferracini, e, para possa analisar os argumentos aqui trazidos, eu retiro de pauta os 2 itens, o item 60 e 62. Ok. Portanto, retirado de pauta. Retorno ao gabinete de Vossa Excelência. Retornamos à nossa pauta, relatos itens 19 e 20, Prefeitura de Pradópolis. Aqui a questão era pendente uma ação civil pública e que foi julgada improcedente. Então, acompanho os órgãos da Casa que dão pela regularidade da contratação. Em discussão, votação aprovada. O item 21, aqui a contratação da Prefeitura Municipal de Jarinu e o Alto Posto Recanto, Silvana, fornecimento de combustível foi apontado irregularidade, fixado o prazo, a origem voltou a manifestar, verifico que as irregularidades apontadas, as exigências editalícias restritivas, critério de julgamento adotado, menor preço global, dificultaram a participação de eventuais interessados, maculando o total da matéria. Apesar dos aditivos estarem maculados pela sociedade, foram verificadas impropriedades nas alterações do preço do primeiro e segundo. Portanto, acolho a manifestação da Casa e voto pela irregularidade dos contratos e dos termos aqui submetidos da Prefeitura de Jarinu com as comunicações de praxe. Em discussão, votação aprovado. Agora, retiro de pauta o item 22, retorna ao gabinete. Relato o item 23, Prefeitura Municipal de São Vicente, prestação de instalações hidráulicas para o ensino no município de São Vicente, contratada a Codevase. Acompanho a manifestação da Casa e do MPC, que opinam pela irregularidade. A contratação infringiu a legislação de regência, violado os princípios básicos da licitação. As falhas foram apontadas, não perfeitamente contestada, voto pela irregularidade da dispensa do contrato e do termo aditivo com os oficiamentos de praxe. Em discussão, votação aprovado. Item 24, Prefeitura Municipal de Porto Ferreira contratou TD, construtora de rede de instalações de gás, serviço de engenharia. Os órgãos da Casa falaram, foram apontadas irregularidades, contestadas e que os órgãos da Casa entenderam não propriamente esclarecidas. Portanto, o meu voto acompanha os órgãos da Casa pela irregularidade da licitação nos itens apontados no corpo do voto, acolhendo as manifestações da TJ Engenharia, Chefia e também do MPC, com os oficiamentos de praxe à Prefeitura, irregular, portanto. Em discussão, votação aprovada. Item 25, Parapuã, contrata João Paulo, que não é o daqui, e Guilherme Martins Incorporadoras. Os órgãos da Casa tiveram todas as dúvidas esclarecidas e votam e opinam pela regularidade, é o meu caso também pela regularidade. Em discussão, votação aprovada.
26, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, contratação de parâmetros saneamento para execução de obras em estações elevatórias. Aqui também os órgãos da Casa foram pela regularidade, MPC também, e o meu voto igualmente é pela regularidade. 27, Ribeirão Preto e Associação do Ensino de Ribeirão Preto, mantenedora da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Essa daqui é aquele prédio grande que nós já fizemos lá uma... Ah, então mudou, então não é. Os órgãos da Casa falaram, as dúvidas foram esclarecidas e o meu voto acompanha o parecer da TJ e chefia pela regularidade dos termos aqui submetidos. Em discussão, votação, aprovado. 28, Santos, contrata a Inaplan, planejamento, contratação para execução de serviços de obras civis. Também aqui as dúvidas foram esclarecidas e o meu voto é acompanhando os órgãos da Casa pela regularidade dos atos em exame. Em discussão, votação, aprovado. 29, contas do Legislativo de Macedônia, exercício 2002. Essa Macedônia deve estar melhor do que a outra, né? Porque a outra está lá com problema de todo lado. As contas não estão em condições de ser julgadas regulares. Duas principais falhas comprometem são pagamento adicional por tempo de serviço, acumulação e pagamento do 14º salário aos servidores municipais. Eu acompanho os órgãos da Casa e o MPC pela irregularidade das contas, artigo 33, inciso 3, letra B. Acompanho também a proposta do MPC para o envio dos autos ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 30, contas de Lagoinha, exercício de 2003, fiscalizadas pela UR de Guaratinguetá. Essa daqui teve melhor sorte. Os limites obedeceram todas as disposições constitucionais, as ocorrências apontadas pela fiscalização foram explicadas pela defesa. Julgo regular as contas em exame. Artigo 33, 2, Lei Complementar 709. Em discussão, votação, aprovado. Contas do Legislativo de Colina, relativo ao exercício de 2014. Tem um amigo lá, colega de turma. Foram apresentados, quer dizer, ele não está lá mais, nasceu lá, ele é procurador federal, mas é meu colega de turma. Já encontrei com ele lá em Ribeirão Preto, né? Contas de 2014, apresentadas com falhas, pequenas falhas de ordem formal. Os órgãos da Casa entenderam regularizadas. Meu voto é pela regularidade dos termos 33, inciso 1, Lei Complementar 709. As próximas inspeções deverão falar sobre o anunciado na defesa. Em discussão, votação, aprovada. Agora, item 32, contas do Executivo Municipal de Dourado, exercício de 2003, Executivo Municipal. Os itens, a despeito do que diz o Ministério Público de Contas, foram apresentadas com falhas insuficientes para prejudicar a totalidade. As questões relacionadas à execução, embora reconheça a falha praticada, quanto à transferência, remanejamento e transposição, entendo que os procedimentos não prejudicaram o equilíbrio da conta. No que tange a comissão fora das restritivas hipóteses da Constituição Federal, a defesa traz a legislação que rege a criação do cargo e suas atribuições. Gastos com pessoal, atender todos os limites, lei de responsabilidade fiscal, e eu ensino pessoal, reflexo, saúde, todos atendidos. O meu voto é pela emissão do parecer favorável às contas. E à margem, recomendo uma série de recomendações aqui que vão por ofício para eles lá. E a unidade regional, que na próxima expressão certifique-se do aqui anunciado. Em discussão, votação, aprovado. Santa Clara do Oeste, relativo ao exercício 2013, contas do Executivo. Aqui também foram atendidos
os índices constitucionais de saúde, precatório, encargos, gastos com pessoal, superávit. Os órgãos opinaram pela parecer favorável e o meu voto também é pelo parecer favorável, com determinação ao R para verificação nas próximas execuções. Em discussão, votação, aprovado. 34, Bananal, contas de Bananal, exercício 2013. Também aqui os índices foram atendidos. Quanto ao gasto de pessoal, apesar de ter superado no primeiro quadrimestre, como bem frisou a TJ, reconduziu a despesa aos patamares. Acompanho os órgãos da Casa e voto parecer favorável às contas, e as recomendações de MPC e de ATJ deverão ir enviadas ao Executivo Municipal. Em discussão, votação, aprovado. Item 35, Guariba, contas de 2013. Eu acho que é por isso que hoje o gabinete está aqui, porque hoje tem bastante conta, né? 2013. Saúde, precatório, encargos sociais, gasto com pessoal. Hoje eu acho que estou em maioria aqui. E pessoal, superávit, todos os índices estão bons. Acompanham os órgãos da Casa, parecer favorável, e as recomendações serão encaminhadas à origem. Em discussão, votação, aprovado. Item 36, aqui é recurso ordinário da Prefeitura de Mauá contra a sentença que aplicou multa no valor pecuniário de 1.000 UFESP ao senhor Oswaldo Dias. Olha, os órgãos da Casa examinaram, preliminar conhecido. No mérito, as razões são capazes de refutar os motivos da imposição da pena. Entendo que, no caso concreto, enseja o cancelamento da multa. Os documentos apresentados nesses autos demonstram que o prefeito adotou as providências determinadas por esta Corte. Portanto, merece guarida, haja vista que os elementos presentes no processado se evidenciou que, ora, o apelante deu cumprimento à decisão. Voto no sentido do provimento do presente recurso para fim de cancelar a multa aplicada. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 37. Prefeitura Municipal de Indaiatuba recorre de decisão de sentença que julgou irregular compras diretas. Aqui, em preliminar, conheço o recurso, conhecido. No mérito, embora as razões conquanto enriquecidas com citações de jurisprudência e doutrina, pouco acrescento à substância. Meu voto é pelo desprovimento, mantendo-se a decisão combatida. Em discussão, votação, aprovado. 38, Prefeitura Municipal de Badibacite, admissão de pessoal. Eu normalmente sou de ajudar o que posso nisso daí. Em preliminar, conhecido. No mérito, meu entendimento está de acordo com as conclusões de SDG e do MPC. Pelo não provimento, as razões apresentadas não afastam as impropriedades citadas. Então, não dá mesmo. Não provimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado. Agora, Prefeitura Municipal de Ponta Gestal, prestação de contas de repasse público, julgada irregular. Aqui, em preliminar, eu conheço do presente recurso, conhecido. No mérito, a decisão deve ser anulada. Razões recursais merecem acolhida. O senhor André Luiz Carneiro, prefeito de Pontal, evidenciou a ocorrência de cerceamento de defesa na instrução. Isso porque não foi notificado das constatações de impropriedades que levaram à decisão de irregularidade. Portanto, meu voto é pela anulação para fim de retornar ao julgador singular originário do feito. Em discussão, votação, aprovado. Item 40, aqui é o Banco do Brasil, contrata a Prefeitura de Piacatu. Recurso ordinário foi julgado contra a minha tese. Em preliminar, conhecido. No mérito, meu entendimento de se contratar diretamente o Banco do Brasil é amplamente conhecido. No caso, há particularidades que devam ser consideradas. Consta dos autos, à época havia 2 bancos no município, o Banco do Brasil, a única instituição oficial e, portanto, a única capaz de movimentar
à disponibilidade da Caixa da Prefeitura. Não vejo impropriedade na opção administrativa de também contratar o banco para a folha de pagamento, pois ser um município de pequeno porte, com 5 mil habitantes, uma prefeitura de 5 mil ainda dividir a conta, a centralização financeira em uma só instituição atende os princípios da eficiência. Portanto, eu dou provimento, considero regular a dispensa, o respectivo contrato e cancelo a multa aplicada. Em discussão? Senhor presidente? Pois não. Meu voto é pelo não provimento do recurso. Sabemos já. Senhor presidente, apenas a minha tendência é acompanhá-lo no seu voto. A única dúvida que resta é a questão da pesquisa de preços, se houve o princípio da economicidade aí foi comprovado. Não foi colocado isso, então, não tendo sido colocado, não dá para colocar em recurso essa discussão. Agora, também tem o seguinte, a prefeitura é muito pequena, dividir uma conta, uma prefeitura de 5 mil habitantes, que deve ter o quê? Nem sei quanto arrecada isso, acho que até dá prejuízo para o Banco do Brasil. É por isso que, como não foi discutido, não há por que inovar, e foi por isso. Bom, Vossa Excelência tem consciência que nós estamos contrariando a jurisprudência dessa Total. casa, mas eu acompanho seu voto. Ok. Encerrada a discussão, em votação. Falei já desde o início. Encerrada a votação, em votação, aprovado. Agora a palavra é com Vossa Excelência. Vencido o conselheiro Sami Wurman. E agora a palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. O item 41 refere-se a termo aditivo número 3, ao convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Tremembé e o Centro de Prevenção de Reabilitação de Deficiência da Visão, Provisão, que objetivou a prestação de serviços de cooperação técnica e operacional nas áreas de estratégia de saúde da família, ambulatório e de especialidades de urgência e emergência do pronto atendimento. O convênio original e os 2 primeiros termos aditivos foram julgados regulares por esta segunda Câmara nas sessões de 5/12 de 2013 e de 4/11 de 2014. O aditivo, ora sob análise, prorrogou a vigência do ajuste por mais 12 meses, com exclusão e inclusão de serviços, situando-se o acréscimo de valor dentro do limite estabelecido no artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal 8666. Assim, voto pela regularidade do termo aditivo em exame, bem como pela legalidade dos atos ordenadores de despesas, das despesas decorrentes. Em discussão, votação, aprovado. O item 42 refere-se a contrato celebrado mediante dispensa de licitação da Prefeitura de Embu das Artes e a empresa Enob Engenharia Ambiental Limitada, que objetiva a prestação de serviços integrados de limpeza urbana do município. Refere-se também ao primeiro termo aditivo e ao termo de rescisão. A fiscalização e a TJ concluíram pela regularidade dos ajustes, mas meu voto caminha no sentido oposto. Conforme os documentos carreados nos autos, a Prefeitura se valeu de contratação direta, com fulcro no inciso 4º do artigo 24 da Lei de Licitações, para cobrir o interstício compreendido entre o fim da vigência do contrato anterior e a assinatura do novo ajuste, celebrado na modalidade de PPP. Em que pese a municipalidade ter decidido contratar o serviço de limpeza mediante a PPP, espécie que, sabidamente, por sua complexidade e vulto econômico, demanda tempo de maturação significativamente maior, as providências para a efetivação do novo certame tiveram início às vésperas do prazo de encerramento da vigência do contrato anterior. Daí se extrai que a Prefeitura intencionava, como efetivamente o fez, valer-se da excepcional prorrogação prevista no parágrafo 4º do artigo 57 da Lei de Licitações para ampliar o prazo do contrato anterior até o limite máximo de 72 meses. Registro que este contrato anterior e a respectiva licitação tiveram julgamento pela irregularidade nos autos do TC 24.762.026 de 2004.
O aviso do certame referente à PPP somente foi vinculado 9 meses após a instauração do correspondente processo administrativo, sendo que a sessão pública de recebimento dos envelopes, realizada há pouco mais de um ano, mês do derradeiro prazo para a extinção do contrato, até então vigente, já excepcionalmente prorrogado, o que, a meu ver, evidencia que a administração deixou de adotar providências para evitar a contratação direta, ora sob exame, não se caracterizando, portanto, situação emergencial capaz de justificar a dispensa de licitação. O termo aditivo está contaminado pelo mesmo vício, por aplicação do princípio da acessoriedade. Já o termo de rescisão, por não envolver despesas, pode ser conhecido. Assim, voto pela irregularidade da dispensa de licitação, do contrato e do termo aditivo em exame, bem como pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável, além do conhecimento do termo de reincisão. Em discussão. Votação aprovada. Item 43 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos e consórcio Geribelo Engevix, que objetivou a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia relativos ao gerenciamento, supervisão e fiscalização da execução de projetos de obras novas, reformas, ampliações, adequações e manutenção de edificações escolares. Refere-se também ao termo de apostilamento, que visou apostilar o item 5.1 e 5.2 da cláusula 5, valor e recursos orçamentários, consignando o montante a ser empenhado no exercício 2011, 2012 e 2013, e o termo de ratificação, que objetivou retificar o valor estimado do ajuste, previsto no item 3.1 do contrato, e retificar as demais cláusulas. A subjetividade de alguns dos quesitos adotados para a pontuação da proposta técnica, o reduzido peso da proposta comercial em relação à proposta técnica e a desarrazoada estrutura exigida para o gerenciamento de obras importaram excessiva restritividade do certame, tanto que retiraram do edital 50 potenciais interessados, mas apenas 3 compareceram à disputa. Registro que o contrato similar com o mesmo objeto e as mesmas partes foi considerado irregular pela segunda Câmara nos autos do TC 28.210.026 de 2009, sob a relatoria do eminente conselheiro Roque Cittadini. Os termos de apostilamento e retificação, embora formalmente em ordem, estão contaminados pelo princípio da acessoriedade. Assim, acompanhando a TJ, jurídica, chefia e engenharia, voto pela irregularidade da licitação, do contrato e o termo de retificação, bem como pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável, além do conhecimento do termo de apostilamento, por não envolver despesas. Em discussão. Votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 44 a 46. Ok. O item 44 a 46 refere-se a contratos celebrados mediante inexigibilidade de licitação. Os dois primeiros, 44 e 45, entre a Prefeitura Municipal de Barueri e Fernando Pena Produções Artísticas Limitada. E o 46, entre a Prefeitura Municipal de Martinópolis e Rodrigo Moá Tomé, ME, objetivando a contratação de artistas para eventos culturais nos respectivos municípios. As contratações dos artistas por empresas intermediárias, sem comprovação da qualidade empresária exclusivo, reclamada pelo inciso 3º do artigo 25 da Lei de Licitações, para tornar inexigível a licitação, aliada à falta de demonstração de compatibilidade dos preços com o de mercado, não autoriza juízo favorável aos ajustes.
Voto, assim, pela irregularidade das matérias em exame, pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, com determinação para as providências previstas no inciso 15 e 27 do artigo 2 da Lei Complementar 709, devendo a administração, no prazo de 60 dias, dar ciência a este tribunal das medidas adotadas. Em discussão, votação, aprovado. Item 47, refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Barueri e a Albi, Cooperativa dos Motoristas de Transportes Autônomos de Barueri, tendo por objeto a locação de veículos acompanhados de seus respectivos condutores para prestação de serviços em diversos setores da administração pública. A instrução é unânime desfavorável às impropriedades, algumas das exigências editalícias, conforme consignado no voto, de fato explicam a restritividade que marcou a concorrência, evidenciada na participação de um único licitante. Aliás, a mesma contratada do ajuste anterior em tramitação e também no posterior julgado irregular por esta Corte de Contas, num torneio que poderia ter sido bastante atrativo em face do vulto da contratação. Assim, voto pela irregularidade da licitação e do contrato em exame, bem como pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, com determinação para as providências previstas no inciso 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709, devendo a administração, no prazo de 60 dias, dar ciência a esse tribunal das medidas adotadas, além da aplicação de multa ao responsável, Rubens Furlan, prefeito à época, no valor de 500 UFESPs, com fundamento no inciso 2 do artigo 104 do mesmo diploma legal, por afronta às normas mencionadas no corpo do voto, a ser recolhida no prazo de 30 dias em trânsito julgado. E, finalmente, a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação, aprovado. Item 48, refere-se a contrato celebrado mediante inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura Municipal de Embu das Artes e a Caixa Econômica Federal. Eu vou retirar de pauta este processo, presidente, porque o único ponto aqui é a questão da economicidade, e eu vou analisar melhor em função do voto anteriormente dado. Faz muito bem. O item 49 refere-se à comprovação da aplicação de recursos públicos no valor de R$ 1.455.367,72, repassados no exercício de 2009 pela Prefeitura Municipal de Ituverava, a Associação dos Funcionários do Município de Ituverava, mediante subvenção, tendo por objeto custear plano de assistência médico-odontológica a seus servidores. A instrução é unânime desfavorável. A despesa com assistência médica hospitalar para os servidores municipais não é irregular e pode ser terceirizada, porém, mediante procedimento licitatório, o que deixou de ser cumprido em afronta ao artigo 3º da Lei de Licitações, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Ademais, a instrução revela que a entidade beneficiária não desenvolve atividades de caráter assistencial, médica e educacional, nos termos exigidos pelo artigo 16 da Lei 43.2064, nem consta em seus estatutos cláusula específica que lhe autorize operar em planos de saúde. Os mesmos vícios conduziram à reprovação das contas do exercício de 2007 e 2008. Assim, voto pela irregularidade da matéria em exame, nos termos do artigo 33, 3b da Lei Complementar 709, 93. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 50 e 51, que versam, respectivamente, sobre as contas das câmaras municipais de Piracicaba e de Bauru, exercício 2013. Os limites constitucionais legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, podendo as falhas ser conduzidas ao campo das advertências.
A propósito, registro que o Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade no item 51, referente às contas da Câmara Municipal de Bauru, em razão do número de servidores e ocupantes de cargos em comissão e da natureza das respectivas atribuições. Todavia, como ponderei no respectivo voto, o número de cargos em comissão foi reduzido, de modo que a edilidade não tem sido insensível às providências determinadas pelo tribunal, convindo a assegurar-lhe oportunidade para que promova as demais medidas necessárias ao rigoroso cumprimento do inciso 2, 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Voto assim, acompanhando as manifestações da TJ, pela regularidade das contas em exame, nos termos do artigo 33(2) da Lei Complementar, e dando consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências consignadas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 52 e 53 versam, respectivamente, sobre contas das prefeituras da Estância Hidromineral de Ibirá e de Monteiro Lobato, exercício 2013. A instrução é unânime desfavorável. O município de Ibirá apresentou déficits de arrecadação da execução orçamentária, não amparado o resultado financeiro do exercício anterior, também deficitário, além do déficit financeiro correspondente a 40 dias de arrecadação, portanto, acima da margem tolerada pelo tribunal, enquanto o município de Monteiro Lobato não aplicou o percentual mínimo dos recursos do Fundeb, falhas suficientemente graves para comprometer as respectivas contas. Neste contexto, as demais irregularidades apontadas reforçam o juízo de irregularidade das contas em exame. Diante do exposto, acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas de 2013 das prefeituras municipais de Ibirá e Monteiro Lobato, sem prejuízo das determinações e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 54 e 55, que versam, respectivamente, sobre contas das prefeituras de Espírito Santo do Turvo e Gavião Peixoto, exercício 2013. Conforme demonstrado nos respectivos autos, foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes. O resultado econômico, financeiro e patrimonial foram satisfatórios, sendo que as falhas apontadas na instrução puderam ser relevadas ou conduzidas ao campo das advertências. Assim, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, sem prejuízo das determinações e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos, inclusive para que o município de Espírito Santo do Turvo promova melhoria na qualidade do ensino, tendo em vista que, em 2013, houve regressão do índice DEB, 4ª série, 5º ano, e os resultados alcançados foram inferiores às metas projetadas para o período. Em discussão... Senhor presidente. Pois não. Senhor conselheiro, em relação apenas ao item 55, há um apontamento da fiscalização que, inclusive, ensejou a proposta do Ministério Público de Contas pela emissão de parecer desfavorável em relação a essas contas de Gavião Peixoto. Normalmente, eu não me importaria com esse apontamento, que seria o pagamento injustificado de horas extras. Isso poderia ensejar, normalmente, a abertura de um apartado, uma determinação. Contudo, consta do relatório que essa é uma falha já recorrente, reincidente em 2 ou 3 exercícios anteriores, descumprindo a determinação desse tribunal em contas anteriores. Portanto, eu sou pela emissão de parecer prévio desfavorável por conta dessa reincidência nessa questão. Gavião Peixoto. Gavião Peixoto. E no outro, Vossa Excelência concorda. Acompanhe. Continua em discussão. Em votação, aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Sami Vurma em Gavião Peixoto. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Relato em conjunto de 56 a 58. Muito bem. Que refere-se a recurso ordinário interposto pelo Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, em face de sentença que determinou o registro do ato de admissão
Célia Regina Fernandes, e julgou ilegais os atos de admissão de Valdenir Sandra de Oliveira Miranda e Deolinda Rosa Jonas Gonçalves, realizados no exercício 2009. O item 57 refere-se a recurso ordinário interposto pelo município de Guará, em face de sentença que aplicou multa de 160 UFESP ao senhor José Antônio Youssef Abud, prefeito atual, por não ter comprovado a essa corte a adoção de providências no tocante à admissões temporárias julgadas irregulares. O item 58 refere-se a recurso ordinário interposto por José Cesário Montanari, prefeito à época, em face de sentença que julgou ilegais admissões realizadas no exercício 2010 e 2011 pela Prefeitura Municipal de Palmeira do Oeste, por meio do concurso público 01-2010. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as falhas que resultaram na proclamada ilegalidade das admissões, a que se refere os itens 56 e 58, podem ser relevadas em face das circunstâncias constantes nos fundamentos dos respectivos votos, não havendo prova de má-fé dos responsáveis, em nenhum dos casos, tampouco de proposital descumprimento no tocante ao item 56 da decisão desta Corte. Diante do exposto, eu voto pelo provimento dos recursos em exame para julgar regulares as admissões que se referem ao item 56 e 58 e determinar o registro dos correspondentes atos, bem como cancelar as multas aplicadas no item 57 e 58. Em discussão. Senhor presidente, senhor conselheiro, apenas em relação ao item 56, a tal circunstância, eu sou pelo desprovimento só em relação ao item 56, havia uma previsão no edital que os candidatos seriam convocados pessoalmente, e a justificativa do hospital para não ter feito essa convocação e, portanto, desrespeitado a ordem de classificação, foi o fato de não ter o endereço, porque houve uma incineração indevida. Então, pela negligência, eu sou pelo desprovimento desse recurso. Perderam o endereço e incineraram a documentação. Continua em discussão. Em votação, aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Sami Vurma no item 56. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Aqui, como nós já... 59. 59 e 61, senhor presidente. O item 59 refere-se a recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Charqueada contra a sentença que julgou irregulares a licitação, bem como o contrato e o termo aditivo celebrado pela mineradora Barbarense Limitada, objetivando o fornecimento de concreto bituminoso usinado, acionados os incisos 15 e 27 do artigo 2 da Lei Complementar 709, que aplica a multa de 200 UFESPs ao responsável. E o item 61 refere-se a recursos ordinários interpostos por Fábio Fernando Lima, presidente da Associação de Assistência Cultural de Mirassolândia, e por Terezinha Rodrigues Lima, prefeita do município, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados ao exercício 2013 por meio de convênio pela Prefeitura à associação e condenou a entidade à devolução parcial dos valores recebidos, suspendendo-os para receber novos repasses até sua regularização e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os sólidos fundamentos das decisões recorridas. Voto, assim, pelo desprovimento dos recursos mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação, aprovado. Os de Tupi Paulista já foram relatados. Então, a palavra agora é o conselheiro Sami Vurma, à véspera do Yom Kippur. Continua, Vossa Excelência. Senhor presidente, item 63, representação formulada pelo senhor Silvio de Freitas Francisco, munícipe de Rancharia, versando sobre possíveis irregularidades em concurso levado a efeito pela Prefeitura em 2009. Acompanha essa representação um expediente do Procurador-Geral de Justiça, apresentando pedido
do 2º Promotor de Justiça, de cópia do julgamento dessa matéria para instrução de inquérito civil. Na representação, o subscritor, que foi o 2º colocado num concurso para cadastro de reserva, decorrente de concurso número 1 de 2009, realizado pela Prefeitura, para o provimento de diversos cargos e para a formação do tal cadastro, alega que o município deixou de convocar os aprovados no concurso para o cargo de fiscal municipal de tributos e postura, optando pela manutenção de 2 servidores no cargo em referência em desvio de função. Aduz ainda que os 2 funcionários mencionados sequer foram classificados no concurso e que o município teria 11 cargos vagos em seu quadro de pessoal. As partes foram notificadas, apresentadas justificativas, entre elas a de que o concurso teria sido feito para cadastro e reserva, que os aprovados seriam chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. SDG, ao opinar, entende que não restou comprovado o desvio de função no caso de um dos servidores, Marcelo Leme dos Santos, uma vez que, conforme informado, nunca foi designado para o exercício das funções de fiscal e que, portanto, a representação não procederia nesse caso. Por outro lado, a SDG observa que restou configurado, sim, que o outro servidor, Maurício Roma Rebelo, auxiliar de escritório, realmente havia sido designado para exercer as funções de fiscal de tributos e postura, cargo de provimento efetivo, que requer realização de concurso público para o seu provimento. Já no que diz respeito à convocação de candidatos para o provimento de vagas, pondera a SDG que esse é um assunto que, abre aspas, recai na questão da conveniência e oportunidade da administração, citando a súmula número 15 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, conclui a SDG pela procedência parcial da representação. Passo ao voto. Discute-se nos autos o direito subjetivo à nomeação de candidato classificado em concurso público em cadastro de reserva e a existência de servidores em desvio de função nos quadros do município. Como bem observou o SDG, nas razões de defesa, o município afastou a ilegalidade apontada em relação a um dos servidores, o Marcelo Leme dos Santos, ao considerar que ele não exerceu em nenhum momento o cargo de fiscal de tributos. No entanto, configurada a falha referente à designação do outro servidor para serviços gerais, para ocupar temporariamente o cargo de fiscal em desvio de função, portanto, levando à conclusão da procedência parcial da representação. Quanto à obrigatoriedade de nomeação do subscritor da presente representação, impende destacar que ele foi classificado em cadastro de reserva. E, nesse caso, como bem pondera a SDG, a convocação do candidato fica sujeita à discricionariedade da administração. Nesse caso, o candidato possui mera expectativa de direito, podendo vir a ser aproveitado caso haja vaga e caso assim entenda a administração. Portanto, voto pela procedência parcial da representação, acompanhando a SDG, e pela multa de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. 64, representação intentada por Viviane Ribeiro e Heraldo Ribeiro, munícipes de Campos do Jordão, em face de alienação de bem imóvel de propriedade do município de Campos do Jordão por meio de dispensa de licitação com base em 2 leis municipais. A representante, sinteticamente, aduz que a alienação foi realizada sem o prévio certame, que teria se baseado em 3 avaliações fornecidas informalmente por imobiliárias da cidade. Uma das vielas, viela número 8, ali citada, seria confrontante com o imóvel de propriedade do representante Heraldo Ribeiro e serviria como acesso à sua propriedade, tendo sido fechado pelo adquirente da área. Durante a diligência, a unidade de fiscalização registrou em seu lado a não apresentação de registro contábil do ingresso de receita dessa alienação. A TJ e chefia foram pela irregularidade da matéria. Os representantes vieram mais uma vez aos autos, juntando sentença proferida pelo juízo civil da comarca de Campos do Jordão, que confirmaram em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça, que manteve a posse da área citada, da viela número 8, determinando que o adquirente se abstivesse da prática de qualquer obra ou construção em tal área. A SDG também foi pela irregularidade. Passo ao voto. Os atos de alienação de do bem imóvel em apreço e a respectiva dispensa de licitação são claramente irregulares, uma vez que afrontam o inciso 1º do artigo 17 da Lei 8.666, onde está expressamente determinado que a alienação de bens imóveis da administração pública dependerá de avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência. Ao que consta dos autos, foi adotada a via da dispensa por conta de leis municipais que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de dispensa previstas nas alíneas A e I do inciso 1º do artigo 17 da Lei 8.666.
Sob outro aspecto, também é inconstitucional qualquer iniciativa do município em criar uma hipótese de dispensa não existente na Lei 8666, que é a lei geral prevista no inciso 27 do artigo 22 da Carta Magna, que estabelece ser competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Houve, portanto, patente afronta a esse inciso do artigo 17 da Lei 8666 e também do inciso 21 do artigo 37 da Constituição. Outro condicionamento do artigo 17 da Lei 8666 é que não foi atendido é a existência de avaliação prévia, como foi unanimemente observado por a TJ-SDG. As singelas avaliações encartadas não se prestam para dar um mínimo de idoneidade e certeza sobre o valor do metro quadrado que efetivamente deveria ser cobrado pela venda do bem imóvel. Finalmente, quanto ao recolhimento e contabilização do valor recebido pela venda, as justificativas podem ser aceitas, pois a documentação supre as omissões inicialmente detectadas. No que se refere ao envolvimento do trecho utilizado como área de passagem pelos representantes, trata-se de questão inteiramente solvida pelo judiciário nos autos da ação possessória, já relatada aqui no relatório, consoante, exatamente. Portanto, filio-me à TJ e SDG, voto pela irregularidade da dispensa e procedência da representação, aplicando multa ao prefeito à época, senhor Paulo Ismael, de 500 UFESPs. Em discussão. Votação aprovada. Item 75, autos instaurados pela UR de Bauru em virtude de verificações daquele órgão de instrução a respeito de pregão presencial, ata de registro de preços e notas de empenho, emitidas todos referentes a ajuste feito entre a Prefeitura de Lençóis Paulista e a prestadora de serviços CTS Limitada, objetivando o registro de preços e posterior execução de serviços de roçada. Entre as falhas apontadas está que não teria sido dado atendimento a um decreto municipal que regulamentaria o pregão no Executivo Municipal, diante da não publicação do aviso de edital no Diário Oficial do Estado. A outra falha seria o fato do edital, muito embora tenha estimado a execução de uma área de 80 mil metros quadrados pelo valor de R$ 48 mil, durante a vigência da ata foram medidos serviços numa área de mais de 1 milhão de metros quadrados pelo valor de mais de 600 mil reais. Foram procedidas as notificações, apresentadas justificativas, a TJ e chefia, bem como a MPC, foram pela irregularidade da matéria. Passo ao voto, filio-me integralmente as conclusões do Ministério Público de Contas. De fato, não ficou suficientemente comprovado o apontamento de que as contratações da ata de registro de preços foram todas assinadas entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014, consoante relatório contábil. Além disso, os registros de um expressivo incremento de quantitativos e valores, resultando em uma execução totalmente incompatível com o objeto dimensionado pelo ato convocatório levado a público. Não se espera, evidentemente, que contratos derivados de uma ata de registro de preços contemplem com exatidão as estimativas, porém as variações quantitativas a maior são aceitas em grau de variação que não venha a descaracterizar por completo o objeto dimensionado no ato convocatório, que foi o que ocorreu. É importante frisar que o objeto ao final do contrato foi 26 vezes maior que aquele estimado no edital, que levou à ata de registro de preços, e que a exoneração de 22 funcionários do setor ainda não está a se mostrar com caráter de superveniência e surpresa que as justificativas buscaram comprovar. Portanto, voto pela irregularidade do pregão da ata e das notas de empenho, pela aplicação de multa de 200 UFESP ao responsável e oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão. Senhor conselheiro, esse processo está aqui como representante do Tribunal de Contas do Estado, mas não existe isso. É um contrato, é a Prefeitura de Lençóis contra quem? Eu me informei no gabinete sobre essa questão e o que me foi dito foi que realmente poderia ter sido formado auto próprio de contrato, mas foi protocolado, instaurado esse processo como representação da própria UR. Mas, veja, eu nem encontro amparo legal para isso. A UR não pode instaurar um processo desse. A UR, ela pode, o trabalho está bem feito, mas isso aqui é o julgamento de um contrato.
Eu acho que houve um erro na capa do processo. Era só alterar a autuação, porque... A que título a UR representou contra esse contrato? Na verdade, ela, ao examinar um contrato, constatou que tinha irregularidade. Agora, as partes aqui são Prefeitura de Lençóis Paulista e o contratado, que não sei quem é o contratado. Qual é o nome? Não sei como conselheiro Sidney Beraldo, com os cabelos alvos de Vossa Excelência, é possível seria encontrar... um caso só de aprovarmos aqui a retirada desta representação? Porque, na verdade, nós estamos aqui apreciando um contrato, que foi auditado pela UR, normalmente, como fazemos com todos os outros contratos. Realmente está estranho essa representação, né, da UR ao Tribunal de Contas. É necessária essa mudança de autuação ou já podemos aqui julgar irregulares a contratação? Eu acho que pode julgar irregular e determinar a retificação aqui, que é a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Como instrumento contratual. E a empresa tal, a empresa que eu não tal. sei quem é. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Você está de acordo? Correto. Está de acordo com o Ministério Proposta é Público exatamente também. essa. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. O item 65 e 66... Não, item 65, item 66, senhor presidente, eu peço a retirada de pauta. Ok. Da mesma forma que o item 67. Ok. Agora, peço para relatar conjuntamente itens 68 a 72. Todos tratam de instrumentos contratuais firmados pelas prefeituras municipais de Araçatuba, São Sebastião, Ribeirão Preto, Taboão da Serra e Pindamonhangaba. Em todos eles, órgãos técnicos convergem pela irregularidade dos ajustes e é nesse mesmo sentido os meus votos. Em discussão, votação, aprovado. Item 73. Licitação, contrato e verificação do acompanhamento da execução, feito pela Prefeitura de Botucatu com a empresa Elenco Construções, objetivando a construção de edifício central do Parque Tecnológico de Botucatu. A matéria já constou da pauta de julgamento dessa Câmara. Na sessão do dia 18, antecipei o voto a respeito e propus a irregularidade da licitação, quando, então, o eminente conselheiro Sidney Beraldo pediu vista dos autos. Feitas essas considerações, passo a palavra ao eminente conselheiro. Conselheiro. Senhor conselheiro, eu vou, com todo respeito, contrariá-lo nesta sua, com bastante convicção. A despeito de acompanhar as conclusões do eminente relator quanto aos recursos destinados à abertura de despesas de divergência detectada na execução contratual, entendo que os documentos juntados aos autos evidenciam que a determinação constante no exame prévio do edital foi satisfatoriamente atendida pela municipalidade. A estipulação de 4 datas distintas e intercaladas para a realização da visita técnica obrigatória parece-me ser medida ponderada, razoável e compatível com o entendimento desta Casa. Já as publicações levadas a efeito nos diários oficiais do Estado e do município, bem como em jornal de grande circulação, de fato, reabriram expressamente o prazo para a entrega de propostas, consoante se verifica no texto vinculado no Diário Oficial do Estado, de 12 de maio de 2012, que transcrevi no corpo do voto. Aqui está reaberto o prazo do certame e as visitas realizadas. Tendo sido respeitados os comandos no artigo 21 da Lei 8666, de 93, tanto em relação à forma da divulgação quanto ao prazo mínimo de 30 dias entre a última publicação do edital e o recebimento das propostas, penso que foi igualmente respeitada a decisão desta Corte no exame prévio do edital. Ante o exposto, superada a única questão para a reprovação da matéria, eu voto pela regularidade da licitação e do contrato, mantendo a determinação para que, transitada em julgado esta decisão, os autos sejam remetidos à unidade de fiscalização competente
para o acompanhamento da execução contratual, com especial destaque para o aspecto relativo ao plantio de grama. É o meu voto, senhor presidente. Continue. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu reexaminei a matéria e Vossa Excelência tem plena razão, acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok, eu ia acompanhar o voto do conselheiro mesmo, então continuo acompanhando. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Item 74, termos aditivos celebrado pela Prefeitura de Salto com a empresa GMF Gestão de Medição e Faturamento, objetivando prestação de serviço de leitura de hidrômetro com implantação de sistema informatizado de gestão pública. A sentença mantida em grau recursal pela primeira Câmara e tomada de preços e contrato foram julgados irregulares. Agora se aprecia termos aditivos. Opiniões de ATJ divergiram, enquanto a área econômica considerou regular a matéria, a chefia foi pela irregularidade, levando em conta a decisão sobre os atos precedentes. E é nesse sentido o meu voto. Não há como dissociar esses atos dos atos precedentes, portanto, meu voto é pela irregularidade dos aditivos e ilegalidade das despesas. Outro sim, deixo de propor a aplicação de multa ao responsável, tendo em vista que os termos aditivos aqui foram celebrados muito antes da confirmação da irregularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação, aprovado. 75, licitação na modalidade pregão e compromisso de fornecimento feito da Prefeitura de Ribeirão Pires, a empresa Compacta Comércio e Serviços, decorrente de registro de ata de preços, visando fornecimento de microcomputadores, servidores, notebooks e impressoras por 12 meses. Apenas uma empresa participou do certame. A fiscalização apontou como causa seu juízo por irregularidade, principalmente as ausências de uma ampla pesquisa de preços e do orçamento básico, além do excesso de especificações dos equipamentos. Foram notificadas as partes, apresentadas justificativas, houve divergência em ATJ, enquanto a área econômica aprovou a matéria, a área técnica e chefia condenaram os atos praticados. Passo ao voto. A matéria não se encontra em condições de receber aprovação. Se possível, afastar a falha relativa à publicidade exigida pelo decreto municipal, mesmo porque, embora apenas uma licitante tenha participado, mais de 28 empresas tiraram o edital, restaram outros vícios graves sem condições de receber o beneplácito dessa Corte. A origem não conseguiu justificar, contento, as exigências demasiadas relativas às especificações técnicas dos equipamentos, assim como o fato de que nenhuma das pesquisas de preço utilizadas como referência para o orçamento básico foi cotado o equipamento do item 3 do lote 1. Pontos destacados pela assessoria técnica de ATJ. Portanto, voto pela irregularidade da licitação e ilegalidade das despesas. Em discussão, votação, aprovado. Item 76, peço sua retirada de pauta. Ok. Item 77 são prestações, peço para relatar conjuntamente, item 77 e 78, ambos tratam de prestações de contas de repasses feitos pelas prefeituras, respectivamente, de Penápolis e Santa Bárbara do Oeste, e ambos eu acompanho os órgãos técnicos da Casa pela irregularidade das prestações de contas. Em discussão, votação, aprovado. Agora peço para relatar conjuntamente item 79 e 80, são contas anuais das câmaras municipais de Glicério, uma e a outra, Nazaré Paulista, e ambas órgãos técnicos da Casa pela regularidade das contas das câmaras, e é nesse sentido o meu voto, pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Agora, relato conjuntamente itens 81 e 82, aí são contas anuais das prefeituras de São Bernardo do Campo e Votorantim, em ambos, índices condicionais todos cumpridos, situação orçamentária favorável, os órgãos técnicos da Casa são pela emissão de parecer prévio favorável, e meu voto é nesse sentido, parecer prévio favorável. Em discussão, votação, aprovada. Bom, agora o item 83 trata-se de contas anuais da Prefeitura de Cajobi. Nessas contas, apenas o Ministério Público de Contas foi pela emissão de parecer prévio desfavorável, mas eu voto pela emissão
de parecer prévio favorável, tendo em vista que o único apontamento feito pelo MPC seria o fato do aumento da despesa com pessoal ter ultrapassado aqueles limites da LRF. No entanto, eu verifiquei que esse aumento de despesa de pessoal foi reconduzido já no primeiro quadrimestre aos limites devidos. Portanto, parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. O item 84... O item 84 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Araçatuba contra a sentença que negou registro aos atos de admissão por tempo determinado de agente comunitário de saúde feitos pelo município em 2012, 2 processos seletivos. Foram notificadas as partes, apresentadas justificativas. Preliminarmente, conheço do recurso. O relator conhecido. No mérito, o município informa que, por meio de uma lei complementar municipal, teriam sido criados empregos públicos regidos pela CLT, foram rescindidos contratos temporários. Os funcionários que haviam se submetido a prévio processo seletivo foram investidos nos empregos públicos criados pela referida lei. Pois bem, as razões de recurso levam ao entendimento de que não se trata aqui de atos de admissão de pessoal por prazo determinado, e sim de investidura de profissionais que haviam sido contratados por tempo determinado, mediante processo seletivo, em empregos públicos criados por lei complementar. Conforme exposto pela fiscalização, houve um termo de ajustamento de conduta firmado perante o Ministério Público Estadual em 2011, e por meio dele a Prefeitura assumiu a obrigação de enviar projeto de lei à Câmara, alterando um artigo de sua lei orgânica, e autorizando a instituição do regime jurídico estabelecido pela CLT para a contratação de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, no prazo de 3 dias após a formalização do termo de ajustamento de conduta. Foram demonstradas medidas tomadas pela administração pública municipal, ainda que tardiamente, para a adequação das contratações de agentes comunitários às normas aplicáveis. A necessidade das contratações foi justificada com o aumento do número de casos de dengue no município naquele ano, devidamente comprovado. Portanto, voto pelo provimento do recurso e registro dos atos. Em discussão, votação, aprovado. O item 85, recurso ordinário pelo município de Hortolândia, contra a sentença que julgou irregular e negou registro a atos de admissão de Luciana Perpétua da Silva Rosa, feito em 2009, em razão de concurso público, porque teria se configurado acúmulo remunerado ilegal. As demais admissões do mesmo concurso foram julgadas regulares. Apenas a TJ é pelo provimento do recurso. Preliminarmente, eu o conheço. Conhecido. No mérito, observo que, de fato, a servidora desligou-se da administração pública estadual para assumir cargo de recreacionista na Prefeitura de Hortolândia, afastando a irregularidade que deu fundamento à decisão. Teria sido acumulação ilegal. Portanto, dou provimento ao recurso. Em discussão, votação, aprovada. Agora, por fim, relato conjuntamente itens 86 a 88. Em todos eles, órgãos técnicos da Casa são unânimes pelo seu desprovimento. Preliminarmente, conheço dos recursos. Conhecido. E, no mérito, acompanho os órgãos técnicos pelo seu desprovimento. Em discussão, votação, aprovado. Encerrada a nossa pauta de trabalho, consulto o doutor João Paulo Giordano, representante do Ministério Público de Contas, sobre o eventual interesse em alguns dos itens da pauta de hoje. Excelência, o Ministério Público requer a vista do item 40 da pauta, por favor. 40. E quem é o 40? O meu? Ah, o do Banco do Brasil. Ah, ótimo. Muito bem. Requerido do banco, a contratação do Banco do Brasil, do qual os 2 soldados, aqui sou eu e o conselheiro Beraldo. Não há mais processo, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.